Vamos mudar de assunto, trazer informação aí sobre as canetas emagrecedoras. Minha amiga. Saúde e bem-estar. Quem ainda não ouviu falar aí sobre as canetas emagrecedoras, hein? É um assunto que está em alta, principalmente para quem pensa aí, para quem tem o objetivo de eliminar a gordura, não é, Sávio? Minha amiga. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Pessoas cada vez mais interessadas no resultado, da maneira que for. E quanto mais rápido e mais fácil, melhor. E muitas vezes esquecem dos riscos que isso pode ter, né? Meus amigos. E o Brasil, inclusive, vai produzir opções em território nacional. Mas você que está acompanhando aí a nossa programação, você sabe como é que esses medicamentos, eles funcionam? Para quem ele é indicado? Esse é o nosso assunto de hoje com a Viviane Araújo, nutricionista que participa aqui quinzenalmente no Conexão Verdinha. Você que está aí acompanhando nossa programação, pode inclusive enviar sua pergunta se você tem dúvidas sobre esse assunto, tá? Bom dia para você, Viviane, seja bem-vinda. Bom dia, Elisiane. Bom dia, Sávio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui mais um dia, né? Viviane, bora falar sobre essas canetas. Esse assunto tá dando o que falar. Muita gente, como o Sávio até falou, tá buscando aí um milagre, sem pesar ali, sem colocar na conta para quem de fato é indicado esse medicamento, como é que deve ser esse acompanhamento. Tem muita gente só buscando os números, né? Os números a menos na balança e esquecendo da saúde. Exatamente. Tá virando uma coisa muito banalizada, muito comum. É comum chegar pacientes aqui, não só com obesidade, mas pacientes que querem perder 2, 3 quilos usando a caneta para perder essa quantidade tão mínima, né? Que não precisaria passar por todos os efeitos que a canetinha causa, mas ficou tão comum e tão banalizado que todo mundo agora que quer emagrecer quer fazer uso. Ninguém mais quer percorrer o caminho, né? E eu acho que é muito interessante a gente trazer aqui esses esclarecimentos, Viviane. Primeiro, quem é a pessoa, aquele perfil que seria o mais indicado para dizer assim, não, essa pessoa ela precisa do auxílio, né? Sim. Porque o processo todo, né, é uma mudança de vida, são estratégias. Precisa de fato desse auxílio dessa caneta. Qual seria esse perfil? Primeiro, eu quero dizer que eu não sou contra as canetas, pelo contrário, eu acho que elas têm a capacidade de ajudar muita gente que necessita. Quem são essas pessoas que de fato necessitam? Tanto as pessoas com diabetes tipo 2, tanto no pré, como quem já tem a doença instalada, como pessoas com obesidade grau 1, 2 e 3. E aquelas que apresentam, né, que a gordura representa algum tipo de risco para a saúde daquela pessoa. Então, essas pessoas, elas sim se beneficiam pelo uso da caneta, inclusive essas canetas, elas já foram aprovadas para o uso em pacientes com obesidade para emagrecimento, porque primeiramente era só com pacientes com diabetes, mas hoje o seu uso já está estendido para esse público. E sim, elas são muito úteis para essas pessoas, principalmente para trazer um nível de saúde de volta. Mas ela é um auxílio, como você bem pontuou inicialmente, né? Elas não fazem milagre e elas não causam a causa do problema, elas não tratam a causa do problema, elas tratam o problema. E aí, depois que o problema, que no caso, né, o emagrecimento, a obesidade, é resolvido, essa pessoa não tratou a causa e a taxa de reganho é enorme. E aí, Viviane, outra questão também é em relação à maneira como as pessoas conseguem obter essa caneta e muitas vezes sem ali a indicação do médico, né? Qual o risco que o uso dessa caneta pode ter para a saúde da pessoa quando ela não é recomendada por um profissional? Ela pode oferecer algum tipo de risco à saúde dessas pessoas? Bem, existem inúmeros riscos. Primeiro, que se ela faz uso sem estar em um acompanhamento, tanto de médico como de nutricionista, elas podem fazer uma superdose e ela já tem efeitos colaterais com as doses recomendadas, né? Que aí a pessoa fica num nível de ansiedade muito grande, um nível de irritação, inibe muita fome, então a pessoa não consegue comer, fica nauseada. Sintomas gastrointestinais são muito comuns e algumas pessoas esses sintomas são bem acentuados de parar no hospital, com vários efeitos.
E quando ela faz uso sem um acompanhamento, sem uma recomendação, né, ela corre muito risco desse sintoma, fazer um uso errado, de forma errada, em superdose, e ter esses sintomas bem exacerbados. 10 horas e 31 minutos, a gente está conversando aqui com a nutricionista Viviane Araújo, tratando sobre esse assunto aí das canetas emagrecedoras, né? Agora que o Brasil, inclusive, vai produzir opções aqui em território nacional e cada vez mais as pessoas estão buscando, né, essas canetas para auxiliar ali no processo de emagrecimento. Viviane, tem muita gente que fala também da polêmica do desmame dessa caneta, ou seja, com a caneta a pessoa não sente vontade de comer, né? Mas quando você vai ver ali a rotina, de fato, da pessoa, ela muitas vezes é aquela pessoa que gosta muito de doce ou muito do salgado. E aí, depois que a caneta passou ali o efeito, a pessoa não mudou o estilo de vida dela, volta tudo de novo. E tem paciente que fala que volta até pior, né? Explica um pouco do porquê que é importante a pessoa emagrecer de forma saudável e o que é que isso pode causar também e pode afetar o metabolismo, né, desse paciente. Exatamente, esse é um dos principais motivos do reganho de peso após a parada do uso, né? E também é um dos riscos de fazer o uso sem acompanhamento, porque de repente a pessoa faz ali uma dose errada e aí quando ela vai parar, ela simplesmente para de uma vez. E aí acontece todos esses efeitos de reganho de peso, porque a pessoa não mudou os hábitos. Para ela ter chegado aonde ela está, provavelmente é uma pessoa sedentária, uma pessoa que não treina, uma pessoa que tem hábitos ruins, não tem organização. Então, ela faz o uso da caneta e ela fica sem comer. Aí ela tem um super emagrecimento. E aí, quando ela para bruscamente, o corpo entende que aquele emagrecimento foi uma ameaça para ela. E aí ele aumenta tudo que ele tinha diminuído no processo. Os hormônios da fome, o metabolismo dessa pessoa está completamente acabado. Ela também tem uma perda grande de massa muscular, porque durante esse emagrecimento brusco, em pouco tempo, vai muita massa muscular. Então, a pessoa com menos músculo, menos massa muscular, ela emagrece muito mais fácil. O gasto calórico dela fica lá embaixo, fazendo com que o pouco que ela coma, ela engorde. Então, é uma pessoa que também não treina, não tem como manter essa massa. Fora os sintomas também comportamentais, né? Que essa pessoa, ela conseguiu emagrecer com a caneta, uma pessoa que vem tentando emagrecer, mas não consegue, aí faz o uso, aí ela consegue ter um bom emagrecimento. Quando ela para, que ela reganha, ela pensa, tá vendo? Meu corpo só funciona se for com a caneta. Então, ela fica ali, atribui todo o sucesso do emagrecimento para a caneta e que a caneta é a salvadora da vida dela, que é o único modo dela emagrecer. Mas, na verdade, ela não construiu nenhum hábito. Muito pelo contrário, ela vai possivelmente desenvolver algum transtorno, porque ela vai condicionar o emagrecimento dela ao uso da caneta. E isso é um perigo, né? As pessoas hoje, elas não querem fazer o processo, elas não querem mudar hábitos, elas querem emagrecer, mas, na verdade, elas não querem mudar os hábitos, elas querem ser emagrecidas, elas querem um remédio, que aí vem as canetinhas, que emagrecem, mas aí elas não sabem das consequências, né? Que a taxa de reganho, mais de 80% das pessoas reganham o peso, até mais o peso inicial. Eu acho que a Viviane falou uma coisa que é muito importante. As pessoas, elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas, né? Eu acho que é isso mesmo, porque elas não querem passar pelo processo, não querem mudar o hábito. E aí é muito importante, porque a própria Viviane e outros profissionais que tanto já conversaram aqui conosco, em outras oportunidades, sempre falam o seguinte, que você não ganha o corpo que você tem Da noite pro da dia. noite pro dia. Foram hábitos, muitas vezes meses, em algumas situações anos, até você chegar ao ponto de você querer retornar algo que você já teve. Então, da mesma maneira que você demorou para chegar ali, você vai demorar para retornar. Não vai ser, pode ser em um tempo menor? Pode. Mas vai existir um processo. E aí, muitas vezes, as pessoas querem encurtar justamente isso, por entender que é preciso fazer algo rápido, eu quero resultado rápido para mudar rápido, porque do contrário eu não consigo a longo prazo. E aí,
Por isso, é tão importante você ter esse acompanhamento profissional, né, Viviane? Para poder também dar esse tipo de orientação para a mudança do hábito, né? Não ser apenas a questão de ser Exatamente. emagrecidas, mas realmente emagrecer através de um processo bem orientado, né? Exatamente. As pessoas fazem uso, né? Geralmente são essas pessoas que não têm hábitos bons, não treinam, não têm uma boa alimentação, não se ligam muito nisso, e aí elas veem na canetinha a última esperança, né? Para o emagrecimento dela. E aí, quando elas vão fazer uso da canetinha, elas não sabem que são de extrema importância um acompanhamento, porque durante o uso é importante ter esse acompanhamento porque você precisa manter certa ingestão de água, você precisa manter uma ingestão certa de proteína, você precisa manter uma ingestão certa calórica para manter ali o seu metabolismo funcionante, mesmo após o desmame das canetinhas, né? Porque quando você vai parar, você não pode parar de uma vez, você tem que fazer um desmame, porque do jeito que o seu corpo começou a usar, ele também precisa aprender a parar de usar. E aí o que é que ela pensa quando ela começa? Eu vou aproveitar que a canetinha está tirando completamente minha fome e eu vou parar totalmente. E ela não se preocupa em manter a ingestão mínima de proteínas, de calorias, a ingestão de água certa para que o metabolismo se mantenha funcionando após o uso. E, Viviane, parece uma competição, né? Agora, né, eu tô fazendo aqui um processo. Ah, fulano parece que emagreceu mais, eu emagreci de menos. O que é que tá acontecendo? Tem alguma coisa de errado Tem que que eu não tô tomar algo fazendo. mais forte. Gente, isso é tão absurdo, porque se forem falar para mexer na minha massa magra, eu dou um pulo lá na frente, porque é sagrado, meu amigo. Massa magra é um negócio sagrado que você passa tempo para construir. E me parece que as pessoas não estão nem aí se vai perder gordura, se vai massa magra junto, querem que o número lá da balança ele diminua. Isso é muito sério. A gente está trazendo esse assunto para alertar você que os caminhos, esses caminhos mais rápidos, quase que 90% vai ter algum processo ali que mais na frente você vai sentir, porque não é para ser assim, gente. É uma construção ali diária, é um processo, às vezes é chato, tem dia que você tá ali, ó, bombando no treino, tá tudo bem, tem dia que você não quer treinar, que não tá bem, que tá com vontade de comer coisa fora da dieta, mas tá tudo certo, não é, Viviane? Eu acho que vai ter dias que a gente tá 100%, tem dia que não tá tudo bem, mas fazendo ali aos poucos, respeitando os nossos limites, é que a gente vai alcançar o nosso objetivo, não é? Exatamente. A onda de magro sarcopênico está crescendo muito. A gente olha, a gente consegue visualizar a olho nu uma pessoa do emagrecimento, do uso de canetinha, que é aquela pessoa que realmente não tem nenhuma qualidade na composição corporal. E as mídias, né, a disseminação, a banalização, está fazendo até com que as pessoas já achem isso bonito, o que não é. E uma coisa muito vista assim nas redes sociais é a banalização e a pessoa enxergando beleza nisso, quando na verdade nem é bonito e muito menos saudável. Meus amigos, muita atenção para você que quer, que precisa, na dúvida, busca aí um profissional para te orientar, muda esse estilo de vida, homem, mulher, muda logo o estilo de vida, você vai ter aí muitos outros benefícios, porque emagrecimento não é tudo, se não tiver qualidade, se não preservar ali a sua saúde, não vale a pena. Viviane, muito obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos aqui no Conexão.